Olá, hoje a gente vai dar uma olhada num documento bem específico. Olha só, é um decreto municipal lá de Londrina, no Paraná. O decreto número 666, de 6 de junho de 2025. O número assusta um pouco, né? Mas calma, o assunto é pura administração pública. Pois é. E como quase tudo na gestão, né, ele não brotou do nada. Exato. Esse decreto 666, ele na verdade altera um outro decreto, o 1372, que é de outubro de 2024. Uhum. E aquele primeiro, o 1372, o objetivo dele era declarar umas áreas como de utilidade pública. Tudo isso pensando na construção de uma avenida nova lá, a Constantino Pialarice. Uma obra importante para a cidade, parece. Isso. Então, a nossa ideia aqui é entender o que exatamente esse decreto novo, o 666, mudou. E por que uma alteração que parece assim super técnica num detalhe de um documento acaba sendo relevante para um projeto grande como essa avenida, sabe? Vamos abrir essa caixa. Exato. E antes da gente ir direto para a mudança, acho que vale a pena a gente reforçar rapidinho o que é essa tal de declaração de utilidade pública, né? Boa ideia. É assim, no dia a dia da cidade, quando a prefeitura precisa usar um terreno que é particular para fazer alguma coisa para todo mundo, tipo uma rua nova, uma escola, ou, nesse caso, essa avenida. Ela primeiro precisa fazer essa declaração formal, é tipo um sinal verde da lei, sabe? Aham. Para depois poder negociar a compra desse terreno, ou se não tiver acordo, aí vai para desapropriação, que é uma compra meio que obrigatória, né? Pelo valor justo. Entendi. Hoje, o próprio dono do terreno antes, mas enfim, é o primeiríssimo passo para a obra poder acontecer naquele lugar. Sem isso, não anda. Perfeito. Contexto super claro. Com isso na cabeça, então, vamos pro miolo do decreto 666. A mudança principal está lá no artigo 1º do decreto antigo, do 1372. Basicamente, o decreto novo reescreve um pedaço desse artigo. Uhum. E aqui é que fica interessante, porque a mudança é muito, muito focada. O 666 não sai mudando tudo. Ele mira, assim, especificamente na descrição de uma área. Só uma. Identificada lá como item 2. Precisamente. É uma mudança cirúrgica mesmo. Todo o texto desse decreto novo é para refinar a descrição dessa área 2. E quando a gente fala refinar, é detalhe, viu? Imagina. Primeiro, o tamanho. A área tem 1.747,66 metros quadrados. Para ter uma noção, é um pouco menor que 1/3 de um campo de futebol oficial. Ah, ok. Não é gigante, mas também não é um cantinho. Não. E a localização? É um pedaço de um lote maior, o lote 181, que fica na Fazenda Palhano, uma área bem conhecida de expansão lá em Londrina. Certo. Fazenda Palhana. Agora, a precisão que você falou. A nova redação do artigo 1º, especificamente para esse item 2, nossa, é um show de detalhe topográfico. Não fala só, fica do lado da fazenda tal, não. Descreve tintim por tintim com quem essa área faz divisa. Olha só, um lado com a fazenda Lisandro, outro com uma estrada, outro com lote 181A e ainda com o que sobrou da própria fazenda Palhano. Bem específico. Nossa, detalhado mesmo. E não para por aí. O texto vai além. Define o perímetro exato usando coordenadas, aquelas bem precisas, sabe? Azimos e distâncias. Ah, aqueles números com graus, minutos, segundos. Isso. Para cada linha que forma o contorno do terreno, ele diz o ângulo exato em relação ao norte, o azimuth, e o comprimento daquela linha em metros e centímetros. É um nível técnico assim impressionante. Uau! Mas por que tanto detalhe assim? Parece exagero, não? Pode parecer, né? Mas aí que tá o pulo do gato, como dizem. Essa precisão toda é fundamental. A grande sacada dessa burocracia detalhista é que ela funciona tipo um seguro contra problema futuro. Garante que não fique nenhuma dúvida sobre qual pedacinho de terra está sendo afetado pela obra. E isso é crucial para evitar aquelas brigas na justiça, sabe? Disputa de limite de terreno que podem custar caro e demorar anos. Faz sentido. Evita dor de cabeça. Exato. E também, claro, para que a equipe de engenharia consiga fazer a obra exatamente onde foi planejado. Cada coordenada ali no papel pode economizar tempo, dinheiro público e evitar conflito que poderia parar a obra. Entendi a lógica. E essa descrição toda, ela veio de onde? Alguém tirou da cartola?
Não, não. O próprio decreto menciona a fonte. Ele diz que se baseia num Memorial Descritivo número 748 de 2023, que foi feito pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, a SMOPR. Ah, então teve um estudo técnico antes. Sim, com certeza. Teve trabalho de campo, análise de documento, para chegar nessa definição exata. Não é aleatório de jeito nenhum. Ok, faz todo sentido essa blindagem jurídica e técnica. Mas, lendo com atenção essa nova redação do artigo 1, notei uma coisa meio curiosa. Antes de começar a descrição super detalhada da área 2, o texto fala: "e suprimido". Aí vem a descrição da área 2. E logo depois, continua: 3 suprimido e 4 suprimido. O que isso quer dizer na prática? As outras áreas, 1, 3 e 4, foram canceladas? Perderam importância? A linguagem dos documentos oficiais. É sempre um caso, né? Pois é. Esse suprimido aí tem um significado bem processual, digamos. Não quer dizer que as áreas I e 4 deixaram de ser de utilidade pública ou que foram esquecidas no projeto da avenida. O que isso significa é que este decreto específico, o 666, não está tratando delas. O foco total dele é a área 2, só isso. Ah, entendi. Então as outras declarações lá do decreto antigo continuam valendo. Provavelmente sim. Ou talvez, com essa nova descrição da área 2, não foi necessário mexer nas outras agora, ou elas já foram resolvidas de outro jeito pela prefeitura. O interessante aqui é perceber como a máquina pública funciona, né? Por etapas, por atos formais. Para corrigir ao detalhar só um item de um artigo de um decreto que já existia, precisa de um decreto novo, inteirinho. Mostra o rigor e, às vezes, a complexidade para garantir que tudo tenha validade legal. Esse decreto 666 é sobre a área 2. Ponto final. Entendido. É um ajuste de foco bem claro mesmo. Agora, voltando um pouquinho. Lá no início do decreto, antes mesmo do artigo 1º, tem aquela parte introdutória, o preâmbulo, né? Sim, a justificativa. Isso. Ali diz que o prefeito assina considerando as leis e, o que é importante aqui, a informação da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação sobre a realização de estudos acerca do traçado da Avenida Constantino Pialarice. E aí vem uma lista de números de processos do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. Vários números ali. Qual a ligação disso tudo com a decisão de refinar a descrição só da área 2? Ah, boa pergunta. Se a gente conectar isso ao quadro geral, esses números de processos SEI, tipo 19.021, 1343, 2023, 47, e os outros que estão listados, e essa menção aos estudos da Secretaria de Obras, eles são, na verdade, a base administrativa e técnica que justifica esse decreto 666 existir. Como assim? Pensa nesses números como se fossem rastros digitais. Eles representam toda a papelada eletrônica, sabe? Os estudos de viabilidade, os levantamentos topográficos mais recentes, os pareceres jurídicos, as conversas internas entre as secretarias. Tudo isso levou à conclusão de que precisava refinar a descrição daquela área específica. Ou seja, a decisão de publicar esse decreto novo não foi uma ideia que surgiu do nada na cabeça do prefeito. Ah, tá. É o resultado de um processo. Exatamente. É o resultado formal, documentado, de um processo interno que dá para rastrear por esses códigos. É a trilha de papel digital, digamos assim, mostrando que a decisão foi pensada, foi tecnicamente justificada. E qual a importância prática disso? Para que serve registrar tudo isso? Bom, reforça aquilo que a gente falou sobre a precisão, né? Esse ajuste técnico, agora oficializado pelo Decreto 666, provavelmente era um passo que faltava para destravar a próxima fase do projeto da avenida naquela área. Pode ser que com a descrição antiga, aquela do decreto 1372, ainda existisse alguma dúvida, alguma insegurança jurídica para começar a negociar com o dono da área 2, seja para tentar uma doação ou mesmo para iniciar um processo de desapropriação, se fosse o caso. Entendi. Sem essa descrição exata, validada por um decreto novo, talvez a obra ficasse parada naquele trecho. Exatamente. É como ajustar uma pecinha pequena, mas essencial, para a engrenagem toda continuar rodando. É destravar o processo. Faz sentido. Publicação 6 de junho de 2025. E mais, revoga qualquer coisa anterior que diga o contrário sobre essa área. Ou seja,
A partir daquele dia, a descrição válida da área 2 é essa do decreto 666, e ponto final. É muito interessante ver essa máquina administrativa funcionando por trás de algo que lá na frente vai ser só uma avenida que as pessoas usam, né? Exatamente. E falando em processo, a segunda página do decreto também mostra um pouco disso, com as assinaturas eletrônicas, né? Sim, ali dá para ver o fluxo. A gente vê quem validou o documento, o Leonardo Bueno Carneiro, da Gestão Pública, o Otávio Vitor Gomes, lá de Obras e Pavimentação, o Rodrigo Altair Silva e Souza, da Secretaria de Governo, cada um com a data e a hora certinha da assinatura digital. Tudo acontecendo ali no comecinho de junho de 2025. E, por último, a assinatura do prefeito, José Tiago Camargo do Amaral, no dia 10 de junho. Isso mostra bem o caminho que um documento desses faz, né? Passa por várias áreas técnicas e de gestão dentro da prefeitura antes de chegar na decisão final do prefeito. É o fluxo de aprovação formalizado. E tem um último detalhe ali que chama a atenção. A informação sobre como verificar a autenticidade do documento. Eles dão o endereço do site do SEI de Londrina, um código verificador, 15802172, e um código CRC, 5D009989. Ah, sim. Isso é importante para a transparência. Pois é, achei um ponto positivo. Qualquer pessoa, qualquer interessado pode pegar esses códigos e conferir na internet se aquele arquivo PDF que ela tem é o documento oficial mesmo. E ainda mencionam o número do processo SEI específico deste decreto, 19.081-8968-12-2024-80, amarrando tudo. Exatamente. Essa rastreabilidade e a chance de verificação pública são características bem importantes da administração digital hoje em dia. O uso de sistemas como o SEI tenta trazer mais segurança jurídica e mais transparência para os atos do governo. As assinaturas digitais com data e hora registradas não são só uma formalidade. Elas criam um histórico que pode ser auditado, sabe? Mostra quem aprovou e quando. É um avanço grande em relação aos processos antigos, só no papel. Com certeza. Bom, acho que a gente conseguiu destrinchar bem esse decreto, né? Recapitulando os pontos principais. Vamos lá. O decreto 666 de Londrina, lá de junho de 2025, é um exemplo bem prático de como a administração pública às vezes precisa fazer uns ajustes técnicos bem precisos. No caso, a descrição detalhada de um terreno de pouco mais de 1.700 metros quadrados. Para conseguir viabilizar um projeto de infraestrutura bem maior, que é a Avenida Constantino Pialares, uma obra que com certeza vai ter um impacto grande na cidade. Sem dúvida. Ele não inventa nada novo, mas ele aprimora um ato anterior, o Decreto 1372 de 2024, para garantir clareza, precisão e segurança jurídica. Isso mostra a importância enorme dos detalhes nos documentos legais, né? Especialmente quando a gente fala de planejamento urbano e execução de obra pública. Exato. E a gente viu também como todo o processo administrativo por trás dessa decisão é documentado, rastreável e segue um fluxo certinho dentro da prefeitura. Concreto. Isso me faz pensar numa questão final, sabe? Algo para deixar no ar para quem acompanha a gente. Manda lá. Olha só, isso levanta uma questão importante. A gente analisou este decreto, um ato formal, técnico, publicado num diário oficial com linguagem jurídica, cheio de dado de topografia. Vimos como ele é essencial para a legalidade e para a execução do projeto da avenida. Certo. Certo. Mas aí eu fico pensando, no cidadão comum de Londrina, como será que a informação sobre o andamento e, principalmente, sobre o impacto de projetos grandes como esse, que vão mudar o trânsito, a paisagem, talvez o valor dos imóveis e afetar diretamente a vida de quem mora ou trabalha ali perto? Como será que essa informação chega de um jeito realmente claro, acessível? Boa pergunta. Porque o decreto em si é difícil de entender para quem não é da área. Exatamente. Especialmente para quem está mais envolvido diretamente, tipo os donos dessas áreas que são declaradas de utilidade pública ou os vizinhos da futura avenida. Para além da publicação formal no Diário Oficial, para além dos decretos cheios de azimutes e memorial descritivo, que são complicados de decifrar sem ajuda técnica. Quais seriam, assim, os mecanismos ideais para garantir que a população não só seja informada, mas que entenda de verdade o que está acontecendo com o desenvolvimento da cidade dela? É uma reflexão importante sobre comunicação, né? Pois é. Fica essa reflexão sobre essa ponte.
entre a linguagem técnica da administração e a necessidade de comunicar de forma efetiva com a comunidade, especialmente em projetos que transformam tanto o espaço onde as pessoas vivem. Como fazer essa ponte funcionar melhor?